Olá, boa noite a todos. É com grande alegria que nós vamos iniciar mais uma live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas. Mas antes de falar sobre essas doenças e entrar na temática, nós vamos agora refletir sobre a importância do resgate do bom. O resgate do bom dessas lives não significa que nós estamos negando a realidade, pelo contrário, nós enxergamos a realidade e tentamos buscar um sentido. Então agora nós vamos convidar o Padre Cássio. Ele vai agora entrar na nossa live e vai começar então a falar um pouquinho para a gente sobre doenças psicossomáticas. Vamos aproveitar com bastante alegria. Nós vamos convidar o Padre para participar da nossa live. Só um minutinho, por favor. Nós já convidamos. Só aguardar um pouquinho que ele já vai entrar. Ele vai aceitar o nosso convite, vai entrar na live para a gente conversar com muita alegria, né? E nós vamos refletir um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas, tá bom? A gente aguarda. Isso acontece, né, gente? Essa demora. Parece que para a gente é uma eternidade, mas é uma pequena demora, tá? E podem ter certeza, nós tentaremos várias e várias vezes até a gente conseguir, porque é muito importante. Essa live vai ser muito boa, vocês vão ver. Vale a pena esperar, tá? Padre Cássio, vamos aguardar. Já já ele já vai entrar. E nós vamos refletir sobre essa temática muito importante. E é muito importante mesmo. Quantas pessoas sofrem com doenças psicossomáticas e não sabem a razão, não sabem o motivo, buscam, né? É, os médicos não entendem o que está acontecendo. Então, nós aqui vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá? Vamos aguardar a entrada dele. A entrada tão esperada do Padre Cássio. Eu sei que todos que estão assistindo, né? A maioria das pessoas que estão assistindo conhece o profissionalismo do Padre Cássio, conhece o Padre enquanto psicólogo, e se a gente precisar sair da live e fazer outra para convidá-lo novamente, nós faremos isso. O Leandro aqui disse que não achou. Nós estamos aqui tentando. Vamos aqui. O Leandro, ele vai ceder o Face para que o padre entre na live. Vamos lá. Tá, vale a pena esperar, tá, gente? Olha, a gente vai fazer o seguinte: nós mandamos o convite e ele ainda não conseguiu entrar. Então, nós vamos refletir aqui o que, que nós vamos fazer, porque assim, como vale a pena a gente ouvir o Padre Cássio, eu vou sair, não tem problema nenhum, nós vamos apagar aqui e eu tenho certeza que vocês vão voltar. Tem muitas pessoas queridas aguardando a entrada dele e a gente vai fazer isso, tá bom? Ok? Ah, o Leandro está procurando, só para informar, o Leandro é Leandro Francisco, salesiano de Dom Bosco, é o Face dele, tá? E ele vai entrar através, o Padre Cássio vai entrar através desse Face, tá bom, gente?
A gente está aguardando, então, Padre Cássio. Daqui a pouco o Padre Cássio está chegando, isso mesmo, Padre Aramis. Vamos aguardar. Olha, nós vamos falar hoje sobre as doenças psicossomáticas. E em relação às doenças psicossomáticas, nós ouvimos muito essas palavras, né? Psicossomática, você está somatizando, é doença psicossomática. Mas o que será que significa psicossomática, né? Qual o sentido da gente refletir sobre essas doenças? Por que nós propomos essa live? Qual a nossa intenção? A nossa intenção é informar, né? Qual o sentido dessas doenças, como que acontece, por que elas acontecem, para que nós saibamos, quando isso acontecer, nós buscarmos solução, nós buscarmos estratégias, porque por mais estranho que soa essa palavra aos nossos ouvidos, ela é muito comum, principalmente hoje. Então, quando nós buscamos a questão das doenças psicossomáticas, né, quando nós vamos conversar sobre isso, significa o quê? Significa que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, né? Significa que nós vamos ter condições de, se acontecer, nós sabemos nós teremos algumas dicas, algumas buscas para realizar, tá bem? Tudo bem? Será que a gente está conseguindo? Aqui. Vamos procurar aqui o Leandro. Não, gente, nós não conseguimos. Então, eu peço mais uma vez desculpas, tá? Nós até ensaiamos um pouquinho aqui no Face antes de entrar. Isso acontece, tá? Isso é muito comum acontecer. Não tem nada a ver com, eu acredito que é alguma coisa relacionada à internet, alguma questão assim. O Leandro ainda está tentando, né? Se o Leandro não conseguir pelo Face dele, a gente pode tentar por outro. O que será? A gente tem tempo, vale a pena, tá bom? Vamos buscar. Mais uma vez a gente está convidando aqui. Leandro, a gente continua? Vai dar tudo certo, né, Elizabeth? Muito obrigada. Com certeza vai dar tudo certo. Vocês são maravilhosos. É, seu nome é pessoa. Então, maravilhoso. A internet não está aguentando de tanta emoção. Gente, eu tô achando que é isso mesmo. Ela está somatizando. É somatização. Tem que cuidar para que isso não vire uma doença psicossomática. Então, vamos ver o que a gente pode fazer, né? O Elton falou a verdade. O irmão Tiago está aqui na torcida. Tem muita gente aqui na torcida. Eu agradeço a todos vocês. A internet não está suportando tanta emoção, vamos acreditar nisso, fica mais fácil. Vamos lá. Se a gente não, se a gente tivesse outra possibilidade de repente, vamos lá. Nós convidamos. Ainda bem que eu estou preparada, não estou somatizando, hein? Deixa tudo para a internet. Cristina querido está aqui. Cris, eu sei que você está na torcida para que o padre entre, né? E isso vai acontecer já já, fique tranquila. Agradeço a sua presença, a presença do Hélio, da Fernanda Zanin, da Beth, da Elizabeth, Tatiana Amaro, Marilisa. O padre Cássio mandou uma foto. Vamos lá.
Nós estamos aqui, desculpem que eu desviei o olhar, estava olhando aqui no outro celular para ver o que está acontecendo. Nós estamos aqui fotografando o que a gente está fazendo, as estratégias aqui. E a gente vai também, quando começar, hein, gente? Que alegria que vai ser. Acabamos de mandar um convite novamente. Eu acho que essa espera vai valer a pena, tenho certeza. O Anderson Luz. Aprovar. Estão aqui. Vamos ver. A gente está tentando por outro Face. Que alegria! Enfim, né? Boa noite! Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Ótimo! O padre Cássio chegou. Tem dois técnicos aqui. Mas... Que gostoso, padre. Tudo certinho aí? Desculpa, então, aí, né? Primeiramente. Não precisa pedir desculpa, isso acontece sempre. Nós estamos ao vivo, né? Nós temos a coragem de estar ao vivo, sabendo que isso tudo acontece. Já falaram que a culpa é da internet, que ela está somatizando, e eu acredito nisso, viu? Que alegria, gente. Muito obrigada a cada um que nos ajudou, que mandou mensagens positivas, me ajudou a não somatizar nesse momento. E aí, com bastante alegria, não é? Eu pergunto, quem é o Padre Cássio? Né? Já vamos começar assim, diretamente, dizendo quem é o Padre Cássio. Fala pra gente, padre. Bom, primeiramente, boa noite, Rosana. Boa noite a todos aí. É uma alegria e é um desafio também falar sobre essa temática tão importante. Bom, eu sou natural de Lorena, São Paulo, sou salesiano de Dom Bosco e também sou padre e psicólogo também. Terminei minha graduação em 2013, depois eu fiz o mestrado, especializações, enfim. Hoje trabalho na formação dos noviços. Também dou aulas, coordeno um curso de acompanhamento de adolescentes e jovens lá no Unisal, São Paulo. Enfim, tem vários trabalhos, mas estamos aí. O senhor fez a sua família de Lorena, como o senhor disse, né? O senhor fez faculdade em Lorena, no Unisal. O senhor fez mestrado em que área? Isso. Ótimo. Eu fiz em psicologia escolar. Fiz na PUC, Campinas. Legal, que bacana. E hoje o senhor está com os meninos, também na área, né? Certo. Isso mesmo. Muito bem. Padre Cássio, é claro que o senhor só resumiu, né? O senhor só resumiu quem é o Padre Cássio, né? Tenho certeza disso. Mas, assim, o Padre Cássio, ele tem muito conhecimento, essa área de psicossomática, né? Que o padre vai falar agora. É uma área que a gente sempre ouve falar, né? Uma palavra que sempre, você está somatizando, ou é doença psicossomática, mas nós precisamos entender um pouquinho melhor o que é psicossomática. Por que nós precisamos entender? Porque ainda mais, né, hoje em dia, com tudo que nós estamos passando, muitas pessoas somatizam e muitas pessoas estão com doenças psicossomáticas e não sabem o que isso significa. Então, vamos lá. O que é psicossomática, padre? Olha, eu começo com a definição da palavra. Tá. Porque é uma palavra grega. É importante a gente ir para a etimologia, a origem. Porque às vezes as pessoas falam, mas na verdade às vezes nem tem tanto conhecimento. Ou porque ouviu as pessoas falar, ou porque leu alguma coisa. E vem uma palavra que quer dizer psique e soma. Ou seja, quer dizer mente e corpo, respectivamente. No fundo, a gente vai
ter que voltar um pouco lá na filosofia. Olha que interessante. A gente tem que voltar na filosofia para a gente entender que, desde a antiguidade, pensadores, por exemplo, que a gente estuda, Hipócrates, Platão, Aristóteles, eles compartilhavam essa ideia de que a mente e o corpo, eles constituíam um todo. Ou seja, e que o tratamento da doença deveria ser focado no indivíduo, não apenas numa parte da doença. Por isso, hoje, a gente vai também entender que esse estudo e tratamento das doenças do corpo, cuja causa principal é de ordem psicológica. Então, a gente, hoje, atualizando tudo isso de uma forma mais simples, estudo e tratamento das doenças do corpo, porque a gente vai entrar nisso. Mas a causa principal é de ordem psicológica. Porque, assim, é também um campo bastante importante e ele se preocupa com essa interface do biológico, humano. Então, tem uma realidade biológica, psicológica e social também. Tem uma interdisciplinariedade. Então, na verdade, são conexões. Isto é, são situações do corpo, mas que têm uma origem também de ordem psicológica, principalmente. Ótimo. Então, mas assim, embora, né, o senhor voltou na história, nos filósofos, né, que eles já viam, eles já enxergavam o homem como esse todo, como indivíduo, nessa sua complexidade, mas nós sabemos que ainda hoje acontece algumas confusões. Por exemplo, as pessoas, padre, existem pessoas que sofrem de dores assim horríveis, horríveis. E aí essas dores, vamos imaginar que ela tem uma dor no braço terrível, sabe, terrível mesmo. E aí ela vai a vários médicos. Acontece da família ficar desesperada porque os exames não dão nada, a família gasta tanto, a pessoa fica nervosa, quer dizer, uma doença vai gerando a outra. E aí, até hoje, muitas pessoas não acreditam em doenças psicossomáticas, né? Elas acreditam que é a invenção, está ficando louco. Como que o senhor pode refletir um pouquinho para que as famílias fiquem atentas para que, se acontecer alguma coisa, o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode procurar? É bem complicado, porque assim, a família, no primeiro momento, porque quando acontece alguma desordem, o primeiro reflexo que a gente vai ter no corpo, para a gente entender. E essa desordem, ela é um desequilíbrio mental. Só que como que a gente pega isso, não é? Como que a família, a sua pergunta é bem interessante, porque assim, como que a gente vai pegar isso? Bom, são várias situações. Estresse, por exemplo, a origem da enfermidade. Então, de repente ele vai ao médico, o médico vai falar isso mesmo. Olha, depois tem a somatização, a diferença, né? Mas o que que acontece? A família precisa estar aberta a isso também. O profissional, primeiro, ele também precisa fazer esse trabalho paciente, família, certo? E explicar. Eu acredito que uma psicoeducação. Sim. Explicar assim, olha, existe essa situação orgânica, mas tem um fundo emocional, por exemplo. Ah, mas fez exame, não deu o que a gente esperava, está acontecendo isso, mas qual é a origem? Bom, o ser humano é uma máquina, o cérebro é uma máquina. A ser ainda descoberto muita coisa. Então, eu acredito que parte dessa responsabilidade é sim do profissional de saúde, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, esses profissionais da saúde, eles precisam fazer uma psicoeducação. O que que é isso? Explicar mesmo. Acontece assim, da mesma forma, por exemplo, quando a gente está com um problema, quebrou o pé, enfim, vai ao ortopedista. O psicólogo, o psiquiatra, eles vão trabalhar com essa realidade do cérebro, que é um órgão tão importante e
tão importante quanto outras partes do nosso corpo, enfim. Eu acredito muito nisso, eu acredito nessa explicação, uma psicoeducação, para que possa também ter assim uma garantia de que haverá uma continuidade, de que aquilo que a pessoa está sentindo não é do nada, tem uma origem, tem um porquê, mesmo porque na relação familiar, de repente, sabe? Uhum. É isso que na clínica vai ver também o autoconhecimento, história da família. Então tem muito disso. Isso precisa vir também para ajudar, né? Precisa ser acessado isso. Então Padre, uma psicoeducação, né? é importante. O senhor falou dessa psicoeducação. Eu acho assim que muitas vezes nós não enxergamos o outro como esse todo que o senhor falou no início, né? Ah, estou com dor no braço, está com dor no braço. Ah, estou com dor na cabeça, está com dor na cabeça. É, eu olhar no olho do outro e perceber a dor do outro, fazer esse processo empático, né? Eu concordo com o senhor que é muito difícil mesmo para a família e tudo, mas o quanto que nós, profissionais, precisamos fazer esse processo empático na acolhida da busca da dor, né? E aí, nessa palavra dor, eu gostaria de pedir para o senhor falar um pouquinho para mim. Dói de verdade? As doenças psicossomáticas, elas doem de verdade? Sim, sim. Não é invenção da pessoa. Uhum. Existem alguns sintomas psicológicos e físicos. Então, por exemplo, físicos, Tá. taquicardia, dores de cabeça frequente, taquicardia, coração que começa a acelerar, tal. Depois, queda de cabelo, olha aí as mulheres, Queda de também os cabelo. homens, né? Isso. Insônia, tensão, sabe? Aquela dor, tensão muscular, por exemplo. Hoje, isso, desde criança, nós estamos falando de um arco até a velhice. Então, esses são os sintomas físicos. Eles acontecem mesmo, acontecem. E os sintomas psicológicos, eu sei que quem está assistindo também fala, e como é que é isso, né? Pode pensar, Uhum. ansiedade, estresse, impaciência, problemas de concentração, mas há uma lista, até assim, por exemplo, a questão de pele, irritação, sabe? Coceira, problemas dermatológicos provocados pelo sistema nervoso. Uhum. Sistema circulatório, então, sistema respiratório, estômago, é muito comum, de repente. Daí tem a questão da somatização. A psicossomática, ela vai dar essas lista de doenças e vai ser comprovado mesmo. Sim. Diferente da somatização, que não tem, não parece, não aparece, né? Vai fazer, por exemplo, uma endoscopia. Ah, estou com problema no estômago. Não tem nada. O problema é a somatização, que é a diferença, né? Existe essa diferença, né? Mas existe uma lista enorme, né? Questão do intestino, sistema urinário, enfim, é uma lista, e é verdade, isso acontece. Sim, padre, e quando o senhor fala que acontece, é um alívio, né, no sentido das pessoas até entenderem que não existe invenção da doença. A dor é real, dói na alma, é verdade, né? Só que aí, o que que a gente precisa entender? Existem processos esporádicos, né? E existem aqueles contínuos. O senhor poderia, assim, me explicar um pouquinho sobre essa diferença? Existem pessoas que somatizam e existem pessoas que têm doenças psicossomáticas já, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tá, por exemplo, na somatização, a pessoa apresenta, sim, sintomas físicos, como foram elencados. Eu vou dar um exemplo de uma, não sei, gastrite, Tá. um problema no estômago, enfim. Então, tem sintomas, existe essa dor, mas depois que vai ao médico, após uma vasta investigação, não há uma doença orgânica, porque vai apontar como causa desse sintoma algo estritamente emocional. Por exemplo, a síndrome do pânico, que geralmente dura 5 minutos, que a pessoa acha que está dirigindo lá.
daqui a pouco começa um mal-estar físico, por exemplo, taquicardia, dores no peito, náuseas, desconforto abdominal, falta de ar, e o médico não encontra nenhuma patologia. Uhum, Essa é uma clássica exemplificação da somatização, uhum, que é diferente da questão da psicossomática. Na somatização, não. O médico vai vasculhar, virar de ponta cabeça a pessoa, mas o fundo é totalmente emocional. Já na psicossomática, por exemplo, isso pode ter uma decorrência, por exemplo, mudanças significativas que a pessoa apresenta na vida, problemas profissionais, excesso de trabalho, perda de trabalho, agora com essa questão da pandemia, não é? Trauma, sim. uma violência psicológica, bullying na escola, violência doméstica. Então, tudo isso precisa ser considerado, porque daí existe sim uma causa, um fundo também, né? Físico, emocional, existe. Aí o tratamento precisa ter se dado um tratamento holístico, né? Um Todo, né? tratamento mais ampliado, de uma forma integral. Então, Tá. a diferença é basicamente essa. E é uma forma integral mesmo que a gente consegue fazer esse tratamento, né? E é interessante também como que essa palavra ela vem sendo assim até banalizada. As pessoas falam, às vezes a pessoa tá, isso daí é somatização, quer dizer, isso daí é psicossomático. Não é qualquer Isso. coisa, é real, dói, a gente sente, a gente precisa de ajuda. Agora, quando o senhor entrou na questão do bullying, quando o senhor entrou na questão, né, dos problemas familiares, qual seria, padre, a força das palavras positivas e negativas que a gente ouve na somatização, por exemplo? Eu poderia falar um pouquinho só sobre essas questões das palavras? Sim, a palavra, ela precisa ter, nós precisamos ter uma habilidade no falar, porque isso é também origem de muitos traumas. Olha, nós estamos falando desde intrauterino até na velhice, ou seja, quanto é positivo e necessário elogiar, o quanto é necessário reforçar o positivo, o que nós temos de positivo, saber corrigir, ou seja, uma habilidade emocional, habilidade na fala. Lógico que tem dias que a gente está, como o povo fala, com os nervos à flor da pele. Aham. Mas é importante esse equilíbrio, sabe? Físico, psíquico e, sobretudo, psíquico nesse caso. A gente precisa ser pessoas com altas habilidades emocionais, afetivas. A gente precisa cultivar isso e ressaltar sim, corrigir. Isso tudo precisa. A gente pode dar um tapa no rosto do outro com muita delicadeza. Como assim? Falando de uma forma que ela vai entender. E pontual, corrigindo a correção. Então, o poder da palavra, nossa, isso daí é uma arma, na verdade, a palavra. Hoje, os jovens, a gente percebe muito isso, né? Os adolescentes, o bullying, etc. O que é isso? Existe uma vulnerabilidade, uma fragilidade que a gente, por isso, não sabemos. De repente, o meu relacionamento com alguém pode ser mais assim firme, porque eu conheço, então, conheço o contexto, família, histórico, enfim, ela tem uma resiliência, ela tem um suporte. Tem pessoas mais vulneráveis. Então, de repente, uma palavra dita de uma forma não tão feliz naquele momento, isso também ela vai introjetando, e ela vai como, é uma esponja, e ela daqui a pouco, de repente, vai explodindo também, né? Então, uma palavra maldita, ela tem, assim, uma incidência muito grande e causa muito estrago na pessoa, né? Isso que o senhor está falando para a gente é muito importante, porque assim, as palavras, quando eu falo alguma coisa para o outro, ou quando eu ouço alguma coisa, quando eu falo, né, procurar falar coisas positivas, trazer o outro para a realidade,
mas as palavras que eu ouço, quando eu não verbalizo, quando eu não nomeio o que eu senti, elas podem aflorar de maneira negativa. E aí é isso que o padre está falando. Tudo que eu vou engolindo, tudo que eu não coloco para o outro, eu gostei, eu não gostei, tá difícil, tá fácil, né? Quando eu não verbalizo, isso aflora. Mas o padre usou agora um ditado popular, né, sobre a questão nervos, o nervo à flor da pele. Né? Eu acho muito interessante isso, porque quando a gente está com nervos à flor da pele, né, pele ela aparece. E às vezes, quando as pessoas procuram, né, o psicólogo, geralmente o psicólogo ele vai falar que bom, entre aspas, que você está somatizando na pele, porque a pele ela mostra, eu vejo, né? Ah, está somatizando no braço, no rosto, está com uma coceira aqui, mas gente, e quando está interno e nós não estamos observando, nós não podemos ver nem sentir, porque o processo é lento, né? Então, quanto que nós precisamos trabalhar agora falar um pouquinho, né, do sistema de prevenção, o sistema preventivo, que tem a ver, né, com o Salesiano de Dom Bosco, que é o Padre Cássio, que é a filosofia de Dom Bosco, e tem a ver com nós psicólogos, né, o sistema preventivo. O senhor falou de resiliência, falou de família, vamos falar um pouquinho da questão familiar, né? O que o senhor pode dizer para nós agora em relação à família, nesse momento difícil que todos estão passando, para evitar somatização, evitar doenças psicossomáticas? Olha, a gente vai ter que falar também, fazer um link com a saúde mental nesse tempo, que é isso na verdade, né? E é interessante que envolve muita coisa, por exemplo, desde a alimentação, a família, olha, família, o que tem a ver família com alimentação? Tudo. A família precisa estar atenta à alimentação, como fazer atividade física nesse momento, como trabalhar essa questão do sono. Então, de repente, a família, olha, tem um adolescente lá, adolescente dorme tarde, acorda tarde, como colocar esse ritmo, sabe? Como, já que o profissional da saúde faz uma psicoeducação, a família também precisa fazer o papel dela, de colocar limites, assim, no dormir, ou então o adolescente está lá no clarão, com a tela do celular, e a gente sabe que isso tudo prejudica, sobretudo, precisa ver a saúde, no sentido assim, uma predisposição genética, ambiental, entende? Como que a família precisa ter esse olhar também, de um cuidado, um zelo, estar atento, porque, por exemplo, criança, no caso da criança que não brinca é uma criança doente. A família precisa estar atenta a isso. Não está brincando, só está no celular. Adolescente, mesma coisa, que só fica no quarto. Então a família precisa trabalhar esse olhar mais cuidadoso. Alimentação, lógico que adolescente gosta de doce, sei lá, criança também. Mas espera aí, verdura, legumes, entende? Vamos lá, por que isso é importante? Explicar as razões, depende, né, de qual fase o filho se encontra, mas explicar, dar razões para aquilo. Olha, isso é importante porque futuramente, olha, até uma situação, às vezes não sai do quarto, adolescente, vai um pouco lá na sacada, no sol, vitamina D, não é tão importante para evitar tantas coisas, por exemplo, a depressão. Então, sabe, a família precisa se instruir também. E, não dando conta, procure um bom psicólogo, né? Isso, Para poder fazer essa ajuda, verdade. fazer essa ponte, né? A família é importantíssima para tudo, né? Para dar esse equilíbrio, ajudar no corpo, na mente, no espírito, ou seja, né? A família sendo religiosa também, esse lastro da espiritualidade tão importante. A fé A é família muito tem que lembrar muita coisa nesse sentido, apresentar assim, olha, existe um repertório muito importante para a gente cuidar, né, de tantas outras coisas. Então, a família tem que provocar, tem que propor, tem que ajudar, segurar, ir junto, caminhar, dar esse apoio. É o suporte à família. A família é importantíssima nesse caso.
Quando o senhor fala dessa questão da família, nós sabemos que existem bastantes dificuldades. Achei muito interessante o senhor falar desse todo, né? Que é a proposta mesmo da busca da saúde mental, boa alimentação, bom sono, horário para sono. E nós precisamos fazer o que nós podemos, a nossa possibilidade. Nós temos que buscar de acordo com a nossa possibilidade. Existem algumas questões também interessantes, né, Padre? Que é a questão da boa leitura, bom filme, né? E E isso o tudo agrega, lazer, né? agrega, né? É, Agora me fala uma sim, coisa, eu sei que isso interfere, né? Mas assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode lidar com aquelas pessoas que quando a gente chega perto delas, o coração acelera, a gente somatiza só naquele momento, né? Então, assim, tem pessoas que sem saber, às vezes nos deixa nervosa com as questões, com a própria questão que ela fala, ou aquela pessoa que cobra muito. Como que a gente pode lidar nessa situação? Porque, assim, existe aquela somatização esporádica que eu somatizo, eu posso ter até uma febre, porque eu tenho que ir naquele local, né? Às vezes eu tenho que ir naquele médico onde a secretária me deixa super nervosa. Como é que eu posso fazer, padre, para lidar com situações difíceis, mas que às vezes, sem perceber, eu acabo colecionando essas situações, né? Eu fico reclamando, reclamando, reclamando daquela pessoa, mas eu tô ali. é, Como será que a gente pode lidar com isso? é. Olha, cada dia é uma descoberta, né? Não tem uma fórmula assim, mas o princípio é esse, né? De repente a gente precisa mesmo lidar e a gente lida com isso em muitos momentos, todos nós lidamos com essas realidades. Mas assim, primeiro, o princípio é esse: o outro não é o motor da minha vida. O outro não pode ter o poder de. Ele até tem, mas não totalmente. Eu preciso, às vezes, até racionalizar isso mesmo. Não, ele não é o motor da minha vida. Essa pessoa passa, essa situação, sei lá, é passageira. Não é, mas a gente precisa ter muitos elementos positivos dentro da gente para chegar nisso. A gente precisa ter esse ego bom, a gente precisa ter um ego forte para a gente, ou seja, acreditar mais em nós mesmos, na nossa capacidade, nas nossas habilidades e enfrentar essas feras aí, né? Que esses dragões que às vezes muda, altera o nosso ânimo, nosso humor, sim, mas chega um momento e fala, não, peraí, então, o autoconhecimento nos ajuda Sim. também, certo? De Uhum. repente, a gente pode projetar um medo. De repente, essa pessoa, ela representa um familiar que me fez mal, Uhum. então eu faço uma associação. Então, eu preciso tratar isso. Eu preciso fazer um processo de autoconhecimento. Não, peraí. Não, não é. Eu estou projetando muitas coisas. Ela não é isso. Ela não é esse meu familiar. Ela não é tudo isso. Ela não tem esse poder. De repente, olha, me sinto. Porque é muito mais fácil a gente falar daquelas pessoas que nos atraem, que a gente tem Uhum. concordância de ideias, que a gente falar. Agora, existem essas situações. Eu vejo que o outro não é o motor da minha vida. Ótimo. Depois, o autoconhecimento é importantíssimo, imprescindível. Eu preciso saber quais são esses meus medos, monstros que eu trago, que eu carrego, tratá-los, dar nome para eles. Olha, isso é medo. Isso eu estou me lembrando, sei lá, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, daquele professor. Ah, eu não gosto de matemática por quê? Porque será que eu não fui recriminado, eu não passei um vexame, eu não fiquei no canto da sala quando eu errei aquela conta. Então, áreas exatas, então, eu preciso saber o porquê e enfrentar. Porque o outro, então, a fonte de riqueza e também de debilidade está em nós, não está no outro. Está em nós Uhum. mesmos. Nossa, mas como o ser humano é complexo e lindo, né? Porque quando o senhor fala isso, né? O poder não está no outro, está em mim, né? Eu preciso rever essa situação e o outro vai me ajudar a ser quem eu sou, né? Eu não posso fugir da situação, mas eu não posso colecionar esse monstro interno. E aí quando o senhor fala do ego, né? A estrutura boa do ego, é a estrutura boa do seu eu.
é voltar lá atrás e lembrar, né, a família, o amor que você recebeu, como que você interpretou tudo isso, que você chegou até aqui, né? E você também é o problema para o outro às vezes, né? Quer dizer, às vezes não, nós também somos. Porque não é só o outro, às vezes tem pessoas que pensam, ah, o outro me atrapalha, o outro isso, mas o autoconhecimento, como o senhor falou, vai proporcionar para mim a possibilidade de me enxergar enquanto muitas vezes atrapalho o outro e quando também o outro me atrapalha. E aí a gente Isso. pode destacar mesmo essa palavra autoconhecimento, né? Autoconhecimento, ela é como se fosse a mola propulsora mesmo para a gente se relacionar bem com a gente e com o outro. O senhor acha, padre, que os pensamentos negativos, as reclamações, eles são sobrecargas para proporcionar a doença psicossomática também, as doenças psicossomáticas? Com certeza, com certeza. Elas também, essas falas, elas têm um poderio, sobretudo quando a pessoa tem uma vulnerabilidade, na autoestima, por exemplo. Uhum. Nossa, seu cabelo está assim, ah, você é assim, mais magro, mais isso, aquilo. Então, daí a pessoa já, nossa, já tem um trauma. Então, qualquer fala, e às vezes, olha, isso a gente, tempos passados, que nem existia essa palavra bullying aí, as crianças tinham, então, olha o papel da família, uma presença muito mais forte da família, da escola. Então, a sociedade era mais, dava a impressão que era mais forte. Não que agora não seja, tem muita riqueza hoje, mas ajudava na construção desse ego, ajudava na fortificação, criava uma casca, ou seja, caía, levantava, brigava na escola. Isso hoje são outros tempos, não estamos criticando, mas hoje existe uma vulnerabilidade maior. Então, qualquer palavra já é motivo de uma interpretação equivocada, já causa isso. Então, sabe, tem muitos melindres que a gente tem que lidar. Às vezes, para fazer uma observação, uma correção, a pessoa já acha que está sendo contra, que está falando para se sobrepor. Às vezes, não. Então, é muito interessante isso, mas tem sim, tem um papel fundamental as palavras para também desequilibrar e ser essa mola propulsora aí da psicossomática. Certo. E olha, padre, o senhor falou uma coisa muito importante, a questão da família, né? Da interpretação, das colocações das palavras. Nós percebemos que hoje os papéis eles estão meio que equivocados. Muitas vezes o pai tenta ser pai, a mãe tenta ser mãe, o filho não entende muito bem isso. Então, o quanto que esclarecer os papéis e colocar limites também, né? Não só dizer sim, ajuda em tudo isso. Foi um pouco isso que o senhor falou também, não foi, padre? A importância dos Sim, sim. papéis. Porque se eu não tenho uma estrutura boa familiar, se eu não tenho limites, se o meu pai fala sim, ou a pessoa que tem função paterna, a mãe fala sim ou não, se eu não tenho esse limite em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, numa formação, qualquer não vai ser motivo de somatização, qualquer não vai ser motivo de desistência. Então, quando o senhor falava de resiliência lá atrás, que eu acho que tem muito a ver com essa fala que o senhor está falando agora, está dizendo agora, o senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre resiliência? O senhor falava dessa casca também, né, que a gente acaba criando, acabava É, criando. Fala um pouquinho para nós sobre a resiliência para facilitar o convívio, né? Para facilitar também essa fortaleza interna do ego que o senhor acabou de dizer. porque essa força, essa realidade que a gente pode desenvolver, porque a resiliência é um tema até da física, da Uhum. propriedade, né, dos materiais, enfim. É, essa capacidade de sermos até danificados, eu vou usar de uma forma mais didática para a gente entender, Ótimo. né, até para quem estiver escutando, é levar esses socos da vida, mas ter essa capacidade de se recompor. Ou seja, é uma capacidade que o ser humano tem, pela razão, uma emoção bem trabalhada, os afetos bem construídos, bem solidificados. Ou seja,
aí que entra o papel da família, esse papel que dá o apoio. Ele sabe, esse é um contexto também importante, porque a resiliência ela se constrói a partir de diversos aspectos. E a gente vê isso em algumas sociedades que sofreram, que passaram por situações de guerra, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, e as pessoas conseguiram, eles tiveram uma capacidade de se recompor tão grande. Eu cito, por exemplo, o pai da logoterapia, o Viktor Frankl, que escreveu Em Busca do Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Sim. Ele ali, sabe, de onde ele tirou isso? Daí entra também a questão da espiritualidade, que é muito importante, o sentido, que sentido que existe. Então, a resiliência tem muito a ver também com o sentido que a gente dá à nossa vida, ou seja, não, ela vale muito a gente lutar por aquilo que a gente acredita, não obstante as intempéries da vida, as tempestades, os invernos, os eclipses da nossa vida, a gente se recompõe, a gente a gente ressurge de situações. Então, é importante isso. A resiliência é esse princípio de uma queda, mas de uma recomposição, de voltar ao estágio esperado para poder dar conta e caminhar. Ou seja, leva muitos pontapés da vida, mas a pessoa, igual aquele brinquedo João Bobo, que a gente bate, vai e volta. Não, num sentido muito assim, simplório até, mas ele tem isso, ele volta. Ele volta, mesmo. Ele é flexível, né? Ele não cai. Ele não cai. Elástico, né? Estica, estica, vai, ele volta ao estado normal. O cotonete também, né? As hastes flexíveis. Nossa, padre, que interessante. Assim, quando o senhor fala do Viktor Frankl, do livro Em Busca do Sentido, né? Da logoterapia, o Viktor Frankl cita no livro que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E aí tem tudo a ver com a questão de saber escolher. Se eu tenho um porquê, eu vou enfrentar qualquer como. Por exemplo, o psicólogo, se ele opta por ser psicólogo, e se ele enfrenta as adversidades diárias, alguns problemas, eu vou desistir, né? Se ele tem um porquê, ele vai enfrentar qualquer como. Então, fala um pouquinho sobre os jovens, mais um pouquinho sobre os jovens, nessa questão, padre, que muitos deles hoje não sabem esse porquê, ele não sabe o sentido, né? Aí eu sei que o papel está lá na família e tudo, mas assim, nós precisamos enxergar um norte. Nós precisamos ter um norte hoje, né? Fala um pouquinho sobre esse norte, sobre essa possibilidade de vida, né? O não à morte, a busca da vida, né? Então, eu queria só pedir para o senhor falar um pouquinho sobre esse sentido para os jovens. Muito bem. Daria outra live, viu? Daria. Deixa eu ver que está só puxando, uma coisa puxa a outra. Assim, bom, isso envolve um contexto que é o dom da vida, que eu acredito assim, sabe? É olhar, o jovem, ele é sonhador, ele é portador de esperança. Quando a gente fala do jovem, ele precisa ter esta sintonia, olha, de desbravador, de idealizador, sim, também, de errante. São as possibilidades. É uma etapa tão bonita, é um desabrochar da vida. E o que acontece? Tem muitas influências, até negativas, infelizmente, que vão deteriorando essa capacidade do jovem olhar essa realidade de uma forma otimista. Falta otimismo, falta alegria para o jovem às vezes. Ele é portador, mas eu estou falando dessa parcela tão rica. Uhum. E é interessante porque quando acontece qualquer situação, por exemplo, politicamente falando, essa geração é uma geração que não viu, de repente, um governo dar certo, entende? Alguma situação no campo da escola dar certo. Olha essa situação da pandemia, tanta crise, tanta situação. E se a gente ficar olhando qualquer noticiário, qualquer reportagem, nesse viés mais pessimista, negativo, a gente
tem uma intencionalidade em tudo isso, né? Mas a gente não precisa entrar nisso, mas eu digo assim, olha, precisa apresentar que, não obstante a tantas situações, vale a pena ainda sonhar, vale a pena lutar, que existem soluções, eles são portadores dessa possibilidade de um desenvolvimento melhor, mas às vezes é falado o contrário, olha o poder da palavra. Então, parece que existe uma forma de entorpecimento coletivo. Não, a gente tem que destruir essas com os pés no chão, com os pés no chão. Dá certo em algum momento, em outro momento não, mas vai também criando esta possibilidade. Eu acho que, sim, faltam possibilidades para os jovens, falta, assim, acreditar mais, nós adultos acreditarmos mais, nós educadores acreditarmos mais na potencialidade, fazer com que exista esse olhar, tratar esse olhar. Esse olhar está viciado, certo? Esse olhar está minando. Então, quando a gente lê um bom livro, Viktor Frankl, por exemplo, ele dá um banho na gente de otimismo. Nós temos um salesiano, por falar em salesiano, que fez 106 anos, que passou pelo campo de concentração também, o padre Ladislau, que mora em São Paulo, no Colégio Santa Terezinha. Certo? Ele escreve também, me lembrou muito dele, mas veja, ele fala muito da misericórdia de Deus, ele fala muito dessa possibilidade fala das experiências que ele teve, mas imagina, é o salesiano mais antigo, mais idoso do mundo salesiano. Dos quase 15 mil, ele é o mais provecto, mais experiente. E quando a gente olha para ele com o coração, faz tempo que, o ano passado eu vi, mas assim, sabe, é o coração que não pode envelhecer. E o jovem, às vezes a gente vê um jovem, Nossa, mas parece o velho. coração que não pode envelhecer, muito Isso bonito. mesmo. Isso não é a esperança, porque o coração é a sede do ser humano. E a gente precisa trabalhar, é o núcleo, é esse lugar tão bonito que precisa ser cuidado. Quem cuida dos jovens, quem cuida do cuidador. Então, o cuidado. Eu acredito que exista, assim, para o jovem, a gente precisa instruí-los numa ética, a ética do cuidado. Precisamos cuidar deles. Eles vão nos substituir muitas coisas. Então, é um olhar realista e otimista, eu acredito, sabe? Mostrar o bom, o belo, o estético, essas coisas que às vezes falta. Nesse tempo a gente escuta muita bobeira, né? Muita. Mas não. Filtrar, né? Filtrar. Senão a gente fica... olha só, de tudo a gente pode tirar algo bom. Quando que a gente ia ter essa oportunidade de uma live, de informações, né? Então, tudo depende de como a gente vê as coisas. Tudo vai depender de como eu enxergo. Eu acho que é isso o dever nosso, de fazer com que os jovens enxerguem a realidade, porém, desafiadora que ela é, às vezes com todos esses adjetivos que a gente pode colocar, mas com uma perspectiva boa, do bom, né? Trabalhar o bom com eles, né? Eles são bons. Ótimo. Esse resgate. Nossa, o senhor falou muito bem essa questão assim do coração, né? Tentar escutar com o coração, não deixar esse coração envelhecer, cuidar da vida. Há possibilidade, é possível. E aí, como o senhor citou o salesiano, né? O salesiano, eu gostaria também de falar do padre Mário Bonatti, A Vida Tem a Cor que Você Pinta, do livro dele, né? Que é interessante, a própria temática do livro, né? A vida tem a cor que você pinta. Então, se a gente está aí para colorir a vida, que a gente busque cores bonitas, vibrantes. As cores mais assim, sérias, ou um dia sem cor, isso vai existir. Mas a gente tem que superar isso tudo, né? Mas quanta O sabedoria, inverno da cara. nossa vida, vem o inverno da nossa vida em alguns momentos, passa, mas a gente tem que esperar a primavera. A Isso, a gente primavera precisa, né? está chegando, isso mesmo. A gente tem que esperar. Tem que esperar, a gente tem que acreditar, né? E tudo isso, padre, eu acho que, como o senhor falou, né? Dava outra live,
É claro que a proposta da live é ser bem simples, é a gente resgatar esse bom. Eu sei que o senhor tem assim, muito conhecimento para passar para a gente, mas eu acho que de uma maneira resumida a gente conseguiu conversar aqui até sobre coisas que não tem nada a ver com a psicossomática, mas a gente conseguiu falar sobre vários assuntos em torno da busca da saúde mental, né? Da busca pela vida. Eu não sei se o senhor gostaria de falar alguma coisa, deixar alguma mensagem para nós. Lógico que já deixou tantas mensagens. Pode mandar um abraço também para o pessoal daqui do Vale, né, que gosta tanto do senhor. O que o senhor quer dizer para nós aqui? Pois é, eu vi que o pessoal está acompanhando aí. Primeiro, te parabenizar, Rosana, por esta iniciativa. Eu acredito que é uma força a mais, é uma voz a mais, uma voz boa, para que tantas pessoas possam escutar, seguir também, partilhar. Isso é bom. Primeira coisa, eu quero Obrigada, agradecer, Padre. né? Depois pedir de novo desculpa o atraso, é que aqui foi, mas enfim, deu certo, né? No Tudo final deu certo. certo. E agradecer o convite também aí. E a gente, esses tempos, nós retomamos, né, a nossa ligação profissional, fraternal, com o grupo de psicologia, formação, etc., né? Sim. Foi até muito providencial. E agradecer a quem nos assistiu, esteve presente, né? A gente agradece aí. E o que eu tenho a dizer é isso. Olha, deixo o convite a todos. O que podemos fazer para buscar essa saúde mental? É uma grande pergunta. Então, alguns passos bem concretos, né? Para não acontecer que a somatização ou a psicossomática fique comprometida e a gente, né, passe por isso. Então, mais uma vez, de uma forma bem resumida, cuidar da alimentação, certo? Cuidar, ingerir água, frutas, comer legumes, tomar sol, coisas básicas, coisas simples, muito simples. Ingerir folhas verdes, escuras, quem puder, cereais, nozes, castanhas, tudo bem. Então, cuidar da alimentação. Depois, atividade física. Quanto mais ativo nós estamos, mais ainda vai melhorar a nossa qualidade de vida. Para ter uma informação, o sedentarismo mata mais do que o tabagismo. Veja que coisa, né? Isso é comprovado. Então, a atividade física ela vai melhorar a nossa cognição. Quando a gente se exercita, melhora a memória episódica, a atenção, o aprendizado, a autoestima. Olha quanta coisa boa, né? Diminui a chance de ter depressão, ansiedade, a psicossomatização também, trata quadros demenciais, veja, a atividade física, né? Ajuda a prevenir diabetes, obesidade, etc. Quantos jovens têm essa condição, né? Então, cuidar da alimentação, atividade física. Depois, o equilíbrio, né, que isso precisa ter entre corpo, mente, espírito. E para os jovens e para nós, né? O sono. Não falamos do sono, mas também, olha, o sono. Não mexer antes de dormir com o celular, no computador. A gente precisa avisar o cérebro que nós já vamos dormir. Então, de repente, se tiver um abajur, deixa o abajur ligado, desliga as luzes, vai desligando. Ou seja, fazer a refeição 2 a 3 horas antes de dormir, certo? Estabelecer horário definido, acordar, dormir, horários fixos. Isso na nossa vida salesiana ajuda bastante. Horários fixos, né? E é isso, eu acredito, sabe? A saúde mental, ela é uma composição de muitas coisas, né? Então, e se alguma coisa acontecer, não ter vergonha de procurar os profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, eles cuidam muito bem da gente e, sobretudo, fazendo essa ponte, né? Corpo, mente e espírito também. Por exemplo, a oração, a meditação, hoje está multiplicando práticas de meditação, e é uma coisa que nós cristãos já fazemos há muito Muito tempo. tempo. 10 minutos de meditação
são suficientes. Ou de manhã, ou à noite, seja cuidar e colocar lá, ó, pegar um caderno, uma folha, fazer um projeto ali, ó, o que eu quero alcançar, que livro eu quero ler, né? Então, deixo essa mensagem para todos, cuidem bem, a vida, ela precisa ser bem cuidada. Ótimo. Padre, muito obrigada. Eu agradeço demais o senhor por ter aceito o convite, né? Eu acho que, de fato, o senhor pôde falar muitas dicas, refletiu bastante sobre a questão da busca. Conversamos sobre a psicossomática, mas com o norte, né, para buscar saúde. Essas dicas são maravilhosas. Eu acho que nós precisamos mesmo cuidar da nossa vida e cuidar das pessoas que nos rodeiam, né? Vamos procurar viver com mais leveza, com mais sabedoria. E todas as dicas que o padre falou, desde a alimentação até a questão mesmo da gente meditar, da gente trabalhar a respiração, tudo isso de suma importância. Então, se amar, se cuidar, porque quem não se ama não pode amar o próximo, então acho que a gente precisa se amar mais, né? E assim, muito, muito obrigado para os meninos também aí, né, que nos ajudaram. Um abraço para todos eles, um grande abraço para o senhor, viu? Agradeço a cada um que estava aqui, não estou conseguindo ler as mensagens, elas pararam, então, assim, na torcida para que desse certo, e deu certo. Então, assim, agradeço demais, que deu certo, né? E a gente conseguiu. E muito obrigada por tudo, viu, padre? Foi ótimo, um grande abraço, nós podemos refletir um pouco, e eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, a gente ia ficar aqui refletindo um tempão. Então, um abraço para cada um, viu? Muito obrigada, padre. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu agradeço mais uma vez, parabenizo a iniciativa. Muito bem. E a todos, muito obrigado. Joia. Obrigada, padre. Até mais. Um Até abraço. mais. Tchau, tchau. Tchau. Outro. Tchau.